Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui já escolheu o presente de Natal que quer ganhar? Quem aqui já decidiu, já escolheu? Eu não estou perguntando para você o presente que você tem condições de comprar. São duas coisas diferentes, né? Aquilo que você quer e aquilo que você pode. Quem aqui já escolheu pelo menos o que quer comprar de Natal? Pois é. E apesar de eu não saber o presente de cada pessoa aqui, uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei que é comum ao presente de todo mundo, que é: ninguém escolhe ganhar de presente lixo. Aquilo que você escolhe, aquilo que você quer ganhar de presente, tem o quê? Tem valor. Tem valor, é algo de valor para você, é algo de valor para as pessoas. Só que tem um detalhe que é o seguinte: muitas vezes a gente pensa no valor da coisa como apenas o objeto tem valor em si mesmo, mas a verdade é que o contexto também determina o valor daquele objeto. Você quer ver um negócio? Eu tenho aqui 2 presentes de Natal. O que será esse aqui, gente? Será que é uma bola de futebol? Será? Tô na dúvida. Mas eu tenho 2 presentes aqui. Vamos abrir? Alguém quer sortear esse presente e esse aqui? Pode ser? Vamos ver? Então vamos lá. Chegou o Natal. Ó que beleza. Você ganhou um iMac. Olha isso, gente. Glória a Deus. Tem gente recebendo aí. Revelação de Deus. Olha aí. Alguém? Vamos sortear ele agora? Amém. E esse aqui é um outro presente que você também ganhou de Natal. Vamos ver qual é? Alguém já quer trocar de cara ou quer ficar com esse? Quer ficar com esse? O que você... Vamos ver. Vamos ver o que é esse aqui. Olha, gente, uma caixa de fósforo. Parabéns. Tá parecendo aqueles amigos ocultos, sabe? Que você é inimigo oculto, né? E aí, gente, qual tem mais valor? Esse ou esse? Vai lá, me ajuda aí. Esse? Beleza. Esse aqui tem mais valor do que esse. Mas dentro de um contexto. Então, olha só, se você está nesse contexto aqui, ó. Olha aqui, você está em casa, árvore de Natal montada, família, cachorro. Realmente, esse objeto aqui tem mais valor que esse. Agora, se você está nesse contexto aqui, ilha deserta, chuva, sozinho, sem energia, sem Wi-Fi, sem ninguém, sem cobertor, sem nada para te aquecer, você está sozinho numa ilha, tipo aquele filme Náufrago. Qual agora tem mais valor para você? Você trocaria esse iMac aqui por essa caixinha de fósforo numa situação dessa? Claro, você não tem o que fazer com isso nesse contexto. Não tem onde ligar, não tem onde plugar, não tem como te ajudar. Agora, isso aqui, meu amigo, vai salvar a tua vida, vai te aquecer, vai te alimentar, pode te ajudar a se alimentar, vai fazer toda a diferença. E você sabe que eu vou te falar aqui uma coisa que pode até te chocar, mas a verdade é que com Jesus é a mesma coisa. Com Jesus é a mesma coisa. Fora de contexto, aquele computador ali não tem valor nenhum. E fora de contexto, Jesus também perde o seu valor. Então a pergunta que eu quero fazer para você essa manhã é: quem é Jesus, então? Quem é esse tal de Jesus? E em qual contexto que a gente deve colocar Jesus? Em outras palavras, quem é Jesus e como que eu me relaciono com Ele? Como que a gente se relaciona com esse tal de Jesus? A gente queria aproveitar essa época do ano, Natal chegando, a gente está todo mundo no clima, a gente cantou que a primeira música foi uma música de Natal, a árvore do Barra Shopping está lá linda, a árvore da Nova mais linda ainda. Eu espero que um dia essa árvore tenha tipo foguete do Elon Musk, sabe? A gente, no lançamento da árvore, a gente decolhe ela, mas enfim. Aí teria que dar ré também para ela voltar, mas é outra história. Eu tenho certeza que se você responder essa pergunta, quem é Jesus? E qual o contexto que Ele tem na minha vida? Como que eu me relaciono com Ele? Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sua vida vai ser transformada e nunca mais você vai ser o mesmo. Porque você sabe que o Natal,
Ele é celebrado por gente de todos os backgrounds, todas as nações e etnias, né? Cristãos celebram, ateus celebram, budistas, muçulmanos, judeus, todo mundo celebra o Natal, mas cada pessoa no mundo coloca Jesus num contexto diferente. Uns dizem que ele nunca existiu e colocam ele no contexto mitológico. Jesus é um mito, nunca existiu, e esse é o contexto que ele tem para mim. Outros dizem que ele foi um revolucionário. Não, Jesus é um revolucionário e transformou a política e colocam ele no contexto político. Beleza, essa é a relação minha com Jesus, que ele é um revolucionário político. Outros falam assim, não, Jesus é um profeta de Deus, homem de Deus, falou coisas boas de Deus e colocam ele num contexto religioso. Jesus é só isso, um profeta que falou de Deus e falou coisas a respeito de Deus. Outros falam que ele foi um professor de boas maneiras, de bons costumes, colocam ele no contexto filosófico. Não, Jesus é ótimo para a gente dar uma aula de ética na faculdade. A gente usa a Bíblia para falar sobre filosofia, ética, moral, bons costumes e tudo mais, mas apenas isso é o seu contexto que eu dou para Jesus. E para cada resposta que você tenha, ou que alguém tenha a respeito de quem é Jesus e o contexto que ele tem, Jesus é alguém diferente, com um valor diferente. De novo, assim como aquele computador tem um valor completamente diferente, em contextos diferentes, Jesus fica muito limitado. Quando você limita Jesus a um contexto humano, a um contexto limitado, né? Quando você coloca ele num contexto limitado, você limita também o valor que ele tem para você. Você limita também a capacidade que ele tem de transformar a sua vida. Então, aonde a gente vai para descobrir o verdadeiro valor de Jesus? Aonde a gente vai para entender quem ele é e o que ele pode fazer e qual o contexto que ele deve estar inserido na minha e na sua vida? A resposta é simples, né? Resposta de geração nova. Aonde a gente encontra Jesus? Na palavra, na Bíblia. A própria Bíblia fala que Jesus e a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus e Jesus são um só. São um. E a gente descobre quem ele é olhando justamente para a Bíblia. Olhando para quem ele diz que ele é, quem ele revelou que ele é. Quem Deus mostra que Jesus é para a gente. E você sabe que eu fiz uma busca por alto, bem rasa e superficial. E eu consegui achar 320 nomes que a Bíblia apresenta sobre Jesus. Olha só isso aqui. A Bíblia fala que só aqui, tem 104, mais não sei quantas, centenas de possibilidades de revelar Jesus. Se a gente passasse aqui um ano inteiro só falando sobre quem Jesus é, a gente não esgotaria o assunto Jesus. E de fato, a gente está há 2024 anos falando sobre ele e a gente ainda não conheceu ele por completo. 2024 anos falando sobre a mesma pessoa, a gente não chegou no final, não descobriu a totalidade de quem ele é. A gente podia ficar a vida inteira falando sobre ele. Mas eu quero hoje, de novo, aproveitar o clima e a estação que a gente está de Natal e voltar para o primeiro Natal. Para o Natal original. O dia em que Jesus foi anunciado pela primeira vez para José, para Maria. E a gente olhar para esse episódio, esse momento, e descobrir, eu tenho certeza que se a gente fizer isso, a gente vai descobrir algo precioso sobre quem Jesus é e sobre o contexto que ele tem que estar, o contexto que nós devemos nos relacionar com ele. Se a gente olhar em Mateus 1, 20 e 21, fala o seguinte, Mateus 1, 20 e 21. Ela dará Mas depois, tendo pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse a José: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos seus pecados. Esse é quem Jesus é. Esse é o contexto que ele deve estar. Ó, Jesus, você vai dar, o anjo falou para José, você vai dar um nome para essa criança de Jesus. Por que Jesus? Porque ele procede do Espírito Santo. Em outras palavras, ele não é um ser humano qualquer, ele não é apenas um ser humano, ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, Deus feito em pessoa, e você vai chamar ele de Jesus porque ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus significa exatamente isso, Deus salva, Jesus, Deus salva, ele vai salvar o povo dos seus pecados. E esse é o nosso Messias, esse é o nosso Salvador, Jesus. Não um ser humano apenas, não um homem, não apenas um político, não apenas um mártir, não apenas alguém que é limitado à natureza humana, mas alguém que tem a natureza divina. Jesus vindo do Espírito Santo. E se parasse por aí, já estaria ótimo. Uau, nós temos um Salvador. Uau, a gente tem agora a oportunidade de se reconciliar com Deus. Mas podia ser, né? Deus enviar Jesus e Jesus fazer tudo de longe, fazer tudo distante. Né? Jesus podia, na mesma hora, estalar os dedos, inventar o WhatsApp e falar, ó, tá todo mundo salvo, pum, e todo mundo recebe uma mensagem, e tá ótimo, e tá feito. Não foi isso que Jesus fez. Jesus não se manteve distante. Olha só o que Mateus 1:22 continua dizendo. Tudo isso aqui Mateus falando agora, né, a respeito desse evento, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre Emanuel, Deus conosco, de que Jesus não é alguém distante, alguém que está isolado, que está num patamar tão longe que a gente não consegue alcançar, muito pelo contrário, Jesus é a encarnação de Emanuel, Deus conosco. É o fato de que Deus não queria justamente estar longe, não queria justamente estar em outro patamar inacessível, não queria estar distante e com um relacionamento quebrado entre nós e Ele queria estar perto, Ele queria estar presente, Ele queria estar ao nosso lado, e por isso Ele se tornou como Jesus em carne, veio em carne em Jesus e se chamou Emanuel, aquele que está conosco. Deus conosco. Esse é o nome. Você imagina que Jesus nascendo e Deus fala, ó, o nome dele vai ser esse, Deus conosco. Quando Deus quis dar o melhor presente que Ele podia te dar, quando Deus quis te dar o melhor que Ele tinha nas mãos, Ele embrulhou esse presente em forma de bebê. Jesus, o próprio Deus encarnado, na manjedoura, estava ali Jesus, o presente mais valioso que a humanidade já recebeu, numa manjedoura frágil, simples, sem luxo. Por quê? Porque Deus quer estar perto. Deus quer estar perto da gente, de nós, dos seres humanos. Ele não quer estar longe, Ele quer estar perto de nós. E é isso que a Bíblia revela a respeito de Jesus, que Jesus é essa resposta de Deus a uma humanidade quebrada, a uma humanidade perdida, de que agora vocês têm Emanuel, Deus conosco. Eu quero que você entenda a gravidade disso, a repercussão disso, o quão isso é incrível, porque mais uma vez, a gente olha para Jesus no presépio e a gente acostuma com essa imagem, mas isso aqui é algo revolucionário. Isso aqui é algo que não tem precedentes. Nunca antes na história da humanidade a gente viu isso acontecendo. E a gente hoje vive numa era pós-Jesus e a gente vive em algo extraordinário. E a gente às vezes não percebe. Sabe que quando Deus criou o homem, era exatamente isso. O homem e a mulher no jardim do Éden tendo acesso completo à presença de Deus. Deus andava com o homem andava com Deus, e o pecado quebrou isso. O homem desobedeceu, o pecado separou o homem, a mulher, a humanidade de Deus. E a partir de Adão,
todos os que nasceram depois dele estavam separados de Deus. E Deus sempre tentando voltar, tentando se reatar, tentando fazer com que esse relacionamento volte a acontecer. E Deus envia o dilúvio e fala, cara, não dá mais, vou recomeçar, vou apertar o botão de restart, vou começar do zero, dilúvio, começa tudo de novo. Não deu certo. Ele pega Abraão e fala, vou fazer uma aliança contigo e a sua família vai ser abençoada. Não deu certo. Aí ele pega Israel, o neto de Abraão, dá livramento para ele, dá livramento para o povo, liberta o povo da escravidão do Egito. Não dá certo. Ele pega Moisés, entrega a lei e fala, acho que agora vai dar certo. Isso aqui vai ser o meio de eu restaurar meu relacionamento. Não dá certo. Tabernáculo, Moisés monta um tabernáculo, uma casa para Deus, dá sinal, nuvem de fogo, coluna de fogo, nuvem de glória, um monte de coisa. Não dá certo. Deus então envia os juízes para dar orientação, para julgar o povo. Não dá certo. Então vocês querem um rei? Toma um rei, vamos ver se um rei vai melhorar o nosso relacionamento. Não dá certo. Davi vem, não adianta nada. Os reis depois dele só ladeira abaixo. Depois templo, o templo de Salomão, a glória de Deus presente na terra. Graças a Deus nós temos agora o santo dos santos, o santo lugar, Deus está presente aqui. Adivinha só? Não dá certo, destrói o templo, Deus se vai. E assim é a história de Israel, do povo de Deus. Deus tentando se aproximar e toda vez não dá certo, mas não dá certo por um motivo, porque o homem, nós estávamos com uma natureza que nos separava de Deus. Toda vez que Deus tentava, havia um problema. A natureza do homem sempre o separava de Deus. Sempre o levava para um caminho de distanciamento, de quebra de relacionamento com Deus. E é assim que o Antigo Testamento termina. É uma história, sabe aquele filme? Você já viu aquele filme que acaba do nada e tu fala, não é possível. Não acabou aqui. Está no meio da história e do nada acabou. É assim que acabou o Antigo Testamento. O povo de Deus perdido e Deus longe. Silêncio, 400 anos e Deus sem falar nada. Silêncio, distância, sem relacionamento. A humanidade se encontrava no buraco que ela mesma, que nós mesmos nos enfiamos. Longe, distante, frio, ausentes da presença de Deus. Até aqui, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra fez-se carne. Agora já não era mais tábuas de pedra da lei, já não era mais um profeta enviado, já não era mais um templo, um tabernáculo, um local físico. Agora Deus veio em pessoa. Aquele que a palavra tornou-se carne. Jesus, Emanuel. Agora nós podemos dizer, Emanuel, Deus está conosco. Deus está conosco por causa de Jesus. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Sabe que essa promessa que o anjo cita, e que Mateus cita na verdade, né, a respeito do que o anjo anunciou para José, está em Isaías 7,14. Isaías profetizou a respeito de Jesus falando, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Mais à frente Isaías fala, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus que está aqui conosco. O nascimento de Jesus é o cumprimento dessas profecias, dessas promessas, e nos traz esperança, paz, amor, alegria, tudo que a gente pode ter e deseja ter, todos os presentes que a gente tenta ter no Natal e que não satisfazem, mas que a gente busca, né, por esperança, alegria, paz, amor, isso tudo está em Jesus. Deus conosco. Deus conosco. E esse conosco, né, quem faz parte desse nós? Se Deus está conosco, quem é esse nós que Deus está? Porque
como que eu posso ter certeza de que essa promessa, de que essa profecia, de que isso que Jesus tem é para mim? Porque até então, inclusive se você lê Isaías, no contexto de Isaías, essa promessa era para Israel, era para os judeus, para mais ninguém. Eu e você, se você não é judeu e eu não sou, nós estávamos fora dessa promessa. Nós estávamos excluídos dessa profecia e de que isso ia acontecer para a gente. Mas olha só que interessante, que quando Mateus escreve agora no Novo Testamento a respeito do nascimento de Jesus, de novo Mateus 1:23, Isaías para em Emanuel, Deus conosco. Emanuel é uma palavra hebraica, se você sabe o que significa Emanuel, ótimo para você. Se você não sabe, o problema é teu. Mas Mateus não. Mateus fala o seguinte: a virgem ficará grávida e terá a luz, receberá o nome de Emanuel. Foi aí que Isaías parou. E aí Mateus continua: Emanuel quer dizer Deus está conosco. E pode parecer bem simples. Nota do editor, já viu isso? Quando tem um livro e nota do editor. Essa palavra aqui quer dizer isso. E é o que Mateus está fazendo. Por quê? Porque a partir de Jesus, essa promessa não está limitada a um povo, a uma família, a um grupo, a uma elite seleta especial de Deus. Agora isso aqui, Emanuel, Deus conosco, faz parte para o mundo inteiro. Diz a respeito do mundo inteiro, de mim e de você. Nós somos incluídos agora nessa promessa de que Deus pode estar conosco. De que Deus não apenas para os especiais, apenas para os santinhos, né, entre aspas, apenas para aqueles que seguem a lei ou que têm uma determinada religião ou que nasceram de uma determinada linhagem familiar. Não, Deus conosco. Por quê? Porque agora todos podem saber disso. Qualquer um que lê o Evangelho vai entender que Deus conosco. Deus para mim, Deus para você. Não só para um grupo seleto. Efésios 3, 4-6, Paulo continua falando exatamente a respeito sobre isso. Paulo fala o seguinte em Efésios: ao lerem isso, vocês poderão entender minha compreensão do mistério de Cristo. Então, só uma pausa. Existia um mistério. Que mistério era esse? Era o que Deus estava fazendo através de Israel, através do povo escolhido dele. E ninguém entendia muito bem, era um mistério, era em forma de profecia, era em forma de imagens e alusões. E Paulo fala o seguinte: a minha compreensão desse mistério de Cristo é a seguinte, que esse mistério não foi dado a conhecer a homens de outras gerações. Ou seja, até então, o que Deus estava fazendo na terra era meio que misterioso, meio nebuloso, ninguém entendia. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios, eu e você, em outras palavras, todas as pessoas do mundo são co-herdeiros com Israel. Aquela promessa que era para Israel, agora todo mundo é co-herdeiro com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo. Essa promessa de que Deus estaria conosco é para você também, é para mim também. Isso deve te alegrar, isso deve te dar mais uma vez, trazer esperança, te trazer paz, te trazer alegria, amor. Por quê? Porque agora você pode ter Deus contigo. Deus conosco é para o mundo inteiro. Todos nós, por causa dessa promessa, por causa dessa revelação de quem Jesus é, o Filho de Deus. E não só o Filho de Deus, mas dentro do contexto de Emanuel, Deus conosco. Por causa disso, nós podemos ser filhos de Deus. Jesus trouxe para nós a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Por quê? Porque agora Deus conosco, não é mais Deus lá e eu aqui. Eu não sou mais apenas uma criatura de Deus, eu sou agora considerado filho de Deus. Gálatas 4 e 5 fala: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus, Emanuel, Deus conosco, nascido de mulher debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher numa manjedoura, para quê? Para que nós possamos ser feitos filhos de Deus. Emanuel, Deus conosco, você pode
ser filho de Deus. Você é um filho de Deus. A partir do momento que Jesus agora está dentro do seu coração, que você coloca Jesus no contexto que ele nasceu para estar, que é dentro de você, você se torna filho de Deus. Outra coisa, Emanuel, Deus conosco, significa que todos nós podemos ser filhos de Deus, podemos ser úteis para Deus. Sabe que Deus, quando você encontra Jesus, você encontra o seu propósito, você encontra a sua utilidade, você encontra para o que você nasceu. Você encontra um destino, uma missão. E isso só é verdade porque Deus veio até nós. E Jesus é isso, Jesus é esse Emanuel. Mateus 28, 19 e 20 fala o seguinte: portanto, isso aqui é Jesus ordenando para a gente, olha só. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por que a gente pode ir pelo mundo, pregar o Evangelho, proclamar as boas novas, contar dessa boa notícia para as outras pessoas? Por que a gente pode ser útil nas mãos de Deus? Porque Jesus falou, eu estou com vocês. O que Jesus está falando? Eu sou o Emanuel. Eu sou Deus com vocês. Né? Deus conosco. E até quando que Ele está conosco? Até o fim dos tempos. Deus não te abandona, Deus não te larga. Quando Ele te dá uma missão, Ele mesmo está contigo para te capacitar para cumprir a missão que Ele te deu. Jesus, vai e prega o Evangelho. E por sinal, eu vou estar com vocês nessa missão que eu estou dando para vocês. Eu não te abandono, eu não te largo, eu não te mando para uma furada, eu estou com você todos os dias. E por último, desculpa. Nós podemos ser filhos de Deus, úteis para Deus e amados por Deus. Emanuel, Deus conosco, representa o amor de Deus, é a plenitude do amor de Deus. João 3, 16 e 17. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, mais decorado. João 3, 16. Porque Deus, vamos lá, amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, Jesus, nascido de mulher, Jesus encarnado, Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele continua, pois Deus enviou o seu Filho, Jesus, mais uma vez, Emanuel, nascido de mulher, cumprimento da profecia. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Jesus é a demonstração, é o amor de Deus em pessoa. Então nós podemos ser filhos de Deus, nós podemos ser úteis nas mãos de Deus e nós podemos ser amados por Deus. Eu já estou terminando, se a banda quiser inclusive subir, Marquinhos, obrigado. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus, Deus conosco, seu nome é Emanuel. Ele está conosco no pico e Ele está conosco no vale. Ele está conosco na alegria, Ele está conosco na tristeza. Ele está conosco quando acertamos, quando estamos fazendo tudo certo, quando está tudo indo bem. E Ele está conosco quando erramos. Quando a gente sai do caminho, pisa fora, vacila e erra. Ele não nos abandona, Ele está conosco, sempre, 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 sempre. E Ele está disponível para qualquer um. Ele está disponível para qualquer um. Ele é o presente gratuito de Deus para nós. Ele veio até nós. Ele veio até nós. Esse é o nosso Jesus. E mais uma vez a minha pergunta é, o que você vai fazer com Ele? Agora que você tem esse presente em mãos, agora que você sabe da grandiosidade e do valor do presente que está nas tuas mãos, em qual contexto você vai colocar ele? Porque mais uma vez, como eu falei no início, o contexto determina também o valor daquilo que está nas tuas mãos.
Então o que você vai fazer com ele? O que você vai fazer com Jesus? O que você faz com esse presente maravilhoso? Porque só Jesus pode te fazer um filho de Deus, só Jesus pode te tornar útil, só Jesus pode limpar o teu passado, te dar uma nova identidade. Só Ele pode te revestir de glória, só Ele pode te dar um novo nome, só Ele pode te transformar em filho de Deus. O que você vai fazer com Jesus? Só Ele pode te fazer útil, te dar um propósito, renovar tua motivação. Se você está desmotivado, se você está deprimido, se você está sem perspectiva de futuro, Jesus pode te dar uma utilidade, te tirar da depressão, te dar um norte, te dar aquela luz no fim do túnel, te dar uma missão de vida, te colocar num caminho de excelência, num caminho de vitória. O que você vai fazer com esse Jesus? Só Ele pode te amar incondicionalmente, mas ninguém na face da terra vai te amar com o amor que Jesus tem. Só Ele pode perdoar os teus pecados, só Ele pode remover toda a condenação, tirar toda a culpa, tirar todo o peso que está sobre você, preencher aquele vazio que você tem dentro de você, que tem um formato de Deus. É um formato que só Deus consegue preencher. O que você vai fazer com Ele? O que você vai fazer com esse Jesus, esse presente maravilhoso? Deixa eu te dizer, abra a porta do seu coração para Jesus entrar. Essa é a resposta, essa é a atitude, essa é o passo que Jesus espera de mim e de você. Ele é o presente, Ele é Deus que veio até nós. A gente não fez nada, a gente estava parado, a gente nasceu, a gente estava vivendo a nossa vida. Deus veio até nós. Qual é a resposta que Ele espera? E qual é a ação que nós podemos fazer aonde Jesus tem o máximo de valor possível? É abrir a porta do nosso coração, para que Ele possa entrar no nosso coração. O melhor lugar para Jesus não é na manjedoura. O melhor lugar para Jesus não é no presépio. O melhor lugar para Jesus não é num contexto humano, não é num contexto secular, é no contexto do seu coração. E você pergunta, mas como é que eu vou convidar Jesus para o meu coração? Talvez você olhe para si mesmo e fala, eu sou uma bagunça, eu sou cheio de erros, eu estou todo quebrado. Jesus é esse presente imaculado, perfeito, santo, né? Como é que Jesus vai entrar na minha vida? Eu não posso fazer isso. E olha o que Marcos 2:17 fala. Jesus, tendo ouvido isso o quê? Exatamente o que você está pensando agora. Né? Como é que eu vou chamar Jesus para a minha vida? Como é que eu vou trazer essa perfeição para dentro de mim? Se eu sou imperfeito, Jesus olha e fala o seguinte: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus veio para estar com a gente. Mais uma vez, não com os justos, não com os que se consideram limpos e perfeitos para Deus poder habitar dentro deles, não. Pecadores, pessoas que erram, e quando Ele entra, transforma de um pecador em filho. Transforma de um pecador inútil em um filho útil. Transforma de um pecador inútil e mal amado, que não tem valor nenhum, em um filho útil e amado. É isso que Jesus faz quando entra dentro do nosso coração. Apocalipse 3:20. O próprio Jesus falando. Olha só o que Jesus fala. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus quer estar contigo. Jesus é a oportunidade que eu e você temos. É a chance. É a única chance. É o único caminho. Mas Ele está disponível. Ele é ao mesmo tempo a única chance, mas você não tem como perder essa chance. Ele está aqui, Ele está à porta, Ele está batendo. Ele está te convidando. Eu quero entrar. Eu quero que você abra a porta do seu coração para eu poder entrar e cear contigo. E você comigo. Ouve o seguinte, a ceia de Natal, mais importante,
é a que acontece dentro do seu coração. A ceia de Natal mais importante não é a que você tem numa mesa física com pessoas ao seu redor, apesar disso ser maravilhoso. A gente está ali celebrando e relembrando desse momento de que Jesus nasceu e celebrando isso. Mas a ceia mais importante é a que acontece no seu coração. Nesse Natal você talvez não tenha um peru de Natal, você tenha só uma coxinha, um nugget do McDonald's para comer. Talvez você não tenha um pernil, você tenha arroz com ovo. Não interessa. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Se você tiver Jesus, você tem tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Jesus, Deus conosco. Então, meu amigo, abra a porta do seu coração. Deixa Ele entrar. Convide Deus para cear contigo. Convide Jesus. Jesus, eu quero cear contigo no meu coração. Eu quero ter um relacionamento contigo. Não permita que Jesus seja apenas um item decorativo na porta da sua casa. Faça com que Jesus seja o Senhor da sua vida, no seu coração, no seu íntimo. Fala assim: Jesus, eu abro a porta do meu coração e te deixo entrar. Na sua família, você pode fazer isso na sua família. Jesus, na minha casa, no meu lar, na minha família, eu abro a porta para você entrar. Talvez você tenha que fazer isso nos seus pensamentos. Jesus, nos meus pensamentos, na minha mente, eu abro a porta da minha mente e te deixo entrar. Na sua empresa, nos seus negócios, Jesus, eu abro a porta, te deixo entrar. Jesus está à porta, está batendo. Ele quer cear contigo. Ele não quer te abandonar, Ele não quer que você se sinta abandonado. Ele está aqui nesse lugar, aqui agora. Amém? Desculpa. Nos seus projetos, nos seus sonhos. Jesus, eu tenho um monte de projeto, eu não sei por onde começar, eu tenho um sonho, eu não sei o que fazer. Então, o que você faz? Qual a resposta que você tem quando você não sabe o que fazer? Eu abro a porta. Eu deixo você entrar nos meus sonhos, na minha vida, nos meus projetos, nos meus planos. Eu te coloco para dentro. Eu te coloco para dentro. Quando Jesus entra, se você fizer isso, eu te garanto que Jesus transforma o desespero em esperança. Jesus é o único que consegue transformar o caos em paz, a tristeza em alegria, o ódio em amor. Ele é o único que consegue transformar a situação da sua vida de modo permanente. Ele é o único que consegue te transformar em algo muito melhor do que quem você nasceu. É aquele que consegue te remover todos os teus erros, todos os teus pecados. Só Jesus consegue fazer isso. E a nossa resposta, a nossa ação, o nosso dever, né? A única coisa que nós devemos fazer, o que você precisa fazer? Abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar. E o convite da celebração do Natal é esse. O Natal é isso. Nós celebrarmos o Natal você vai deixar Jesus deitado na manjedoura, ou você vai convidar, abrir espaço no seu coração para Ele? Você vai deixar Jesus como um computador que está numa ilha deserta, que tem alto valor, mas que não serve para nada porque está no contexto errado? Ou você vai falar o seguinte: da mesma forma que esse computador que eu ganhei só é útil dentro da minha casa, Jesus só tem valor dentro da sua casa, dentro do seu coração. Esse é o meu convite para todos nós aqui. Você fala: mas eu já conheço Jesus, eu já deixei Ele entrar. Pois é, mais uma vez, declare isso: Jesus, a minha vida é tua. Eu já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Eu deixo você entrar. Se há alguma área na minha vida que eu esteja segurando, que eu esteja bloqueando, algum cômodo na minha casa que está trancado, eu destranco, eu abro, eu falo: tá aqui, ó, Jesus, pode mexer, pode habitar, pode vir cear comigo até aqui, até nesse contexto que
para mim é difícil de lidar, ou para mim eu nunca deixei ninguém, você tem esse pensamento, eu nasci assim, cresci assim, sou assim, ninguém vai me alterar, não. Jesus, até lá, Jesus quer entrar e mexer e transformar. Por quê? Porque aonde Ele entra, Ele traz esperança, paz, alegria, renovação, te faz filho, te faz amado, te faz útil. Você não tem nada a perder, você não tem nada a perder ao deixar Jesus entrar. Pelo contrário, na verdade, o evangelho é uma ironia, é uma tensão, que é, você perde a sua vida por completo. Você entrega a sua vida, você já entregou tudo que você tinha mesmo. Jesus, a minha vida é tua. Então agora que a minha vida é tua, eu não tenho mais nada a perder, porque tudo que eu tinha já é de Jesus. Então, uma vez que Jesus está contigo, agora deixa Ele estar contigo todos os dias e em todos os lugares. Não se prenda, não se permita ficar parado, mas abra o seu coração, porque Deus está contigo, Deus é Emmanuel, Deus conosco, amém? Você pode ficar de pé para a gente orar. E eu sei que possivelmente tem gente aqui nesse lugar me ouvindo, possivelmente tem gente online assistindo, que nunca abriu a porta para Jesus entrar, nunca fez esse convite para Jesus. Nunca entregou a sua vida, falou, Jesus, está aqui a chave da porta da minha casa, está aqui a chave da minha vida, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu queria te dar essa oportunidade nessa manhã. Se você está aqui e você nunca entregou a sua vida para Jesus, você nunca falou assim, Jesus, eu abro a porta do meu coração, e você quer fazer isso pela primeira vez hoje, e você sente que Jesus está na porta, está aí falando contigo, teu coração está quente, teu coração está aquecido, tem algo dentro de você falando, é hoje, esse é o momento de você ter a tua vida transformada, de você ser salvo, redimido, ser filho de Deus, ser amado por Deus. Eu quero te dar essa chance da gente orar juntos, entregando a sua vida. Se esse é o seu caso, você pode levantar sua mão bem alto, só para eu saber. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Lá atrás, Deus te abençoe. Você quer orar e falar, Jesus, entra na minha vida, Deus abençoe. Levanta sua mão bem alto para eu saber. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe, Jesus está aqui, Ele quer cear contigo, Ele quer transformar a sua vida. Vamos todo mundo fazer essa oração juntos, pode ser? Você que está online, tem pessoas no chat, tem gente aí no YouTube, na igreja online, pronto para te ajudar, pronto para te receber. Eu quero que você faça essa oração junto comigo também. Vamos todo mundo repetir junto. Senhor Deus, eu abro a porta do meu coração para Jesus entrar e transformar a minha vida em algo novo, da água para o vinho, da velha criatura do passado para a nova criatura, para um futuro brilhante. Obrigado porque meus pecados estão perdoados e agora Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, é Deus comigo. Amém, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas? Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu vi que tinha umas pessoas aqui, tinha alguém ali, tinha um pessoal lá atrás. Se você levantou a mão e essa foi a primeira vez que você entregou a sua vida para Jesus, se você está online, é a mesma coisa. Eu adoraria conversar com você, falar com você, nossos voluntários, pessoal que está com a camisa de voluntário, também não saia sem falar com alguém, não saia sem antes a gente poder, pelo menos, te dar um próximo passo e caminhar junto contigo. Amém? Amém.